Então vamos voltar para você aqui. Então, 2009... E aí, o plano era voltar para Joinville em 2009. Como em agosto de 2008 rolou aconteceu essa fusão, aí não tinha mais a possibilidade de eu voltar para Joinville, até porque todo o headquarter da DataSul veio para São Paulo. Né? Não tinha mais aonde você atuar em Joinville. Não tinha mais espaço para eu voltar para Joinville, até porque eu já estava na área de negócios, né? E Joinville ficou mais a parte técnica mesmo. Então, não tinha espaço. E aí eu falei, bom, já que eu tenho que ficar em São Paulo, e eu, acostumado com a qualidade de vida de Joinville, com praia, interior, né, uma cidade pelo tranquila, amor de Deus, Bogi. uma cidade que o índice de violência é baixo, e aí você vai para São Paulo, trânsito, barulho, avião passando por cima da tua casa, assalto, poluição, né? Vida, é complicado. Cara. Eu falei, não, eu qualquer não vou lugarzinho que você vai é meia hora no carro. É complicado. Aí o que eu fiz? Eu falei, já que eu vou ter que ficar aqui mesmo, vou procurar um lugar que tenha um pouco mais de tranquilidade. E aí fui onde escolhi Jundiaí para morar. Então, acabei me mudando para Jundiaí e fiquei lá até o ano passado, né? Sim. E você ia e voltava todo dia para São Paulo? E voltava todo dia. E aí, o que aconteceu? Quando juntou a TOTVS, a TOTVS ela tinha um perfil diferente, né? Na época, ela ainda não tinha o Large Enterprise que tem hoje. Então, ela falou, olha, vocês vão atuar não só em contas grandes, mas eu preciso que vocês atuem em massa. No que tiver. Caiu aí no teu segmento. Vai para cima. E aí eu fiquei como arquiteto líder do segmento de agro e de logística. Na época ali atuava em logística com o Oswaldo, que é um parceiro indicador Grande nosso, inclusive. Oswaldo. E atuava com o Oswaldo. O Oswaldo era o arquiteto líder na época de logística, eu atuava também em logística com ele, mas eu era o arquiteto líder de agro. E eu acho que eu comecei a parte de arquitetura agro lá na TOTVS, eu fui um dos primeiros ali. E aí depois Ô, Bogi, só uma dúvida que eu fiquei agora, que eu fiquei bastante curioso, porque querendo ou não, eu vim de vendas e você também. Eu imagino que para você, como alguém que atuava nesse mercado, atua ainda nesse mercado, só que agora na parte de infra e não na parte de sistemas, mas tendo essa possibilidade de só trabalhar com grandes contas e ter um nível de detalhamento e foco em algumas poucas oportunidades, mas que você tinha a possibilidade de ir muito a fundo e criar esse relacionamento e passar a entender de fato o que está acontecendo ali dentro e ter uma conversão maravilhosa, como você mesmo disse que teve. Como foi para você essa mudança quando você recebeu essa ordem, tipo, não é mais assim, o que vier do seu mercado você tem que atender? Qual que foi a sensação em relação à conversão, em relação à habilidade que você tinha de trabalhar alguns relacionamentos? Como foi isso, cara? A primeira impressão, assim, foi um pouco de frustração, no primeiro momento. Tá? Porque você está ali trabalhando só com contas premium, onde você tem tempo para se dedicar, né? E você já tem ali conquistado ali uma taxa de conversão elevada. Então, a primeira sensação foi de frustração. Mas depois, eu acho que aí a gente tem que ser resiliente, né? E isso me ajudou muito, a minha vida toda sendo resiliente. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que fazer o que a empresa precisa. Se nesse momento ela precisa que eu... de volume, eu vou trabalhar volume. Tá. Então, eu falei, vou me dedicar a isso. Claro que quando você trabalha num volume maior, você não consegue ter a mesma dedicação, você não consegue ter a mesma taxa de conversão, a taxa vai cair, né, porque você está se dedicando menos tempo. Né? Mas é a estratégia da companhia e você tem que seguir a estratégia da companhia. E eu me adaptei muito bem. Eu acho que com relação a isso é você ter realmente o poder de se adaptar ao mercado. E o mercado naquele momento demandava volume. Estava pedindo aquilo. Exato. Então imagino que teve uma queda de ticket médio, uma queda de taxa de conversão, mas um volume muito maior de vendas, de negócios fechados de fato. Exatamente. E aí eu acho que foi muito bacana essa experiência com um time maravilhoso. E aí depois, em 2010, segundo semestre de 2010, o Gilcinei Hansen, que hoje
é o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Lynx. Hoje? Hoje, Na época, ele era o diretor de segmentos da TOTOS. Ele me convidou, junto com o André Veiga, que era o head de supply chain, para assumir o papel de evangelizador do segmento de logística. Né? Então, o Anderson Crepaldi, que era o antigo evangelizador, tinha saído da operação, eles precisavam de uma pessoa, né, que conhecesse, e aí eu acabei aceitando o convite, fiquei ainda no time de arquitetura até o final de 2010, e no primeiro dia de 2011 eu assumi como evangelizador do segmento de logística e distribuição, que na época era distribuição e logística. O que faz um evangelizador, cara? O evangelizador... Eu não sabia, primeiro, eu nem sabia que isso era um cargo de fato. Exato. Esse termo evangelizador, na verdade, ele veio da Oracle ou da SAP, enfim. Eu lembro que o Laércio ele importou isso. Uhum. Ele é o responsável por estudar toda a estratégia do segmento. Para onde o segmento vai, para onde ele está indo. O evangelizador é o cara que faz a ponte entre as associações de classe do segmento, que ouve os clientes, né, que analisa o backlog do que está sendo demandado de sugestão de melhorias nos chamados e desenha o roadmap. Faz a conexão disso. Isso. Então, entre os papéis do evangelizador, o que a gente fazia? A gente criou um comitê, né, do segmento. Nesse comitê eu tinha profissionais de diversas áreas. Então eu tinha desde o time de vendas, tinha o time de desenvolvimento, eu tinha sempre um cliente participando, tinha um franqueado participando para a gente poder ter uma visão do todo. Uhum. E ali a gente tinha uma capacidade produtiva, que a gente sabia, por exemplo, eu tenho 10 mil horas disponíveis para esse mês, eu tenho 20 mil horas disponíveis para esse mês. Então eu tinha aquela capacidade. E a gente desenhava o roadmap para dizer o seguinte, o que eu vou colocar de novo no produto? E aí tinham 4 diretrizes. Primeiro, que era prioritário, fiscal. Uhum. Fiscal sempre é prioridade. Você não tem como adiar o fiscal, né? Você precisa ter. Então, fiscal, aquela fatia, imagina assim que daquelas 10 mil horas, se eu tinha que usar 25% no fiscal, eu já matava aquilo ali no fiscal, porque é inegociável. Tem que resolver. Tem que resolver. Segundo, que também é inegociável, tecnologia. Então, teve uma atualização tecnológica, seja na linguagem, seja no banco de dados, eu preciso fazer. Não dá para adiar. Então, a gente pegava aquela capacidade produtiva, via quantas horas eu ia precisar para parte de tecnologia e já separava ali. Tá. Sobravam o quê? Sobravam melhorias dos clientes, que eles solicitavam por chamado, sobravam as demandas que vinham das associações de classe, sobravam também tudo que o comitê definia como importante. Entendi. Etc. E aí a gente priorizava, né, de acordo com o mercado, olhando a análise de concorrência, como que a concorrência estava lidando com cada ponto, e a gente priorizava. Então falava assim, poxa, me sobrou, imagina que eu tinha 10 mil horas, foi 2.500 horas para fiscal, 2.500 horas para tecnologia, sobraram 5 mil horas. Sim. O que vamos fazer com essas 5 mil horas? Eu tenho aqui de backlog 25 mil horas de melhorias e demandas. Eu não consigo fazer as 25 mil horas. Então, o que eu priorizo nisso? Dentro dessas. Isso. Então, em suma, a gente pegava e colocava aquelas 5 mil horas que a gente entendia ser mais importante, que eu definia isso junto com o comitê. Uhum. O evangelizador era o presidente do comitê e ele era denominado guardião do roadmap. Ou seja, é o cara que tinha que fiscalizar o desenvolvimento, garantindo que o time de desenvolvimento ia entregar todas aquelas melhorias que estavam previstas no roadmap. Cara, que da hora isso, Bugi. Exatamente. A gente brinca aqui no marketing os guardiões da marca. Exatamente. Você era o guardião do produto. O guardião do produto, garantindo que o produto vai evoluir. Né? Cara, isso é... Desculpa te interromper até, mas isso é fantástico o jeito que funciona esse comitê de pegar reclamações dos clientes, chamados dos clientes, ver o que está acontecendo ali de pior, pegar a associação, ver o que eles querem de melhoria, junta com o fiscal, que é o objetivo de vocês, e tecnologia, que é o objetivo, e você consegue lançar um V2 do produto que literalmente ele é feito quase que sob medida para quem você quer que compre.
Quem você quer manter ali dentro. Sim. Isso é muito legal, cara. E quando você tem recursos escassos, ou seja, você tem menos capacidade produtiva do que a demanda... Nesse sentido, você diz recurso, mão de obra. Mão de obra, porque eu tinha muito mais coisa para fazer no produto do que recurso para fazer. Sim. Então, você tem que acertar na priorização. E se você erra na priorização, você faz coisas menos importantes, que vão ter menos impacto no mercado e... O que acontece, consequentemente? Né? Você está desperdiçando aquela mão de obra escassa. É o net, né? O objetivo é não resolver todos, mas resolver os que vão ter mais impacto. Exatamente. E que vão trazer uma melhoria maior, que o probleminha que não foi resolvido vai ficar meio que em segundo plano em prol do que você já fez e que melhorou muito a qualidade do serviço, ou enfim, qualquer coisa desse tipo. Exato.